sobre a nossa tarefa aqui na vida encarnada e também contínua no nosso desencarne, nós vamos à pergunta 575, que diz para nós: as ocupações comuns, mas nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Então, o que Kardec pergunta aos espíritos? Nós aqui, repletos de afazeres diários, pensamentos infinitos, ações, relacionamentos humanos, convívio com o plano espiritual ao nosso lado, como nós vamos identificar quando estamos exercendo uma missão ou uma tarefa do dia a dia? Bem, nós vimos na aula passada que quando nós pensamos em missão, o nosso pensamento se dirige à ideia de que missão está relacionada a todo o bem que eu realizo ao meu semelhante e, consequentemente, a mim mesma. Então, quando eu desfruto de uma empatia em relação ao meu irmão, quando eu abro o meu sentimento em relação ao sofrimento alheio, à necessidade alheia, seja um parente, um desconhecido, seja onde nós estivermos, nós estamos realizando uma boa ação e esta ação reflete diretamente a nós. Tudo que nós fazemos volta para nós numa força imediata que, se não cumprido, naquele momento está ali no nosso espírito guardado para que se manifeste essa volta de energia em algum momento, né? Nós, às vezes, não conseguimos identificar o que é uma missão que trazemos ou um afazer que fazemos com dignidade. Mas, como dizem os espíritos, quando se operam transformações, mudanças, quando coisas de progresso se estabelecem, quando as nossas ações refletem em mudança ao nosso semelhante, ultrapassa um pouquinho o nosso dia a dia. Ultrapassa um pouquinho o nosso cotidiano ali, porque nós estamos diretamente interferindo na consciência espiritual do nosso semelhante. Então, a gente pode entender que aí entram missões. Se a nossa boa ação, se o nosso bom pensamento interfere na mudança do nosso semelhante, nós estamos agindo no progresso do nosso irmão e da evolução do planeta. Porque quando nós mudamos uma consciência espiritual, quando nós, pelo nosso exemplo, pela nossa dedicação, despertamos o amor no semelhante, este amor reflete em toda a energia do nosso planeta. O que é a evolução do nosso planeta? A evolução das consciências espirituais. Então, quando há a missão, quando há um progresso, quando há uma ação de reforma, de mudança, de interferência no percurso dos nossos semelhantes e do nosso. Quando nós temos uma boa ação deliberadamente no dia a dia, é reflexo da nossa evolução, do nosso nível de crescimento. Quando nós agimos no bem, né, ainda temos atitudes imperfeitas, mas buscamos agir na reforma. Quando estas ações interferem no progresso alheio, estamos em missão. Não é? Foram predestinados a isto, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão a ela, têm conhecimento? Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. Os grandes mestres vêm com missões estabelecidas e conscientes das suas missões, como o Mestre Jesus, como muitos emissários, Madre Teresa, Chico Xavier. Eles tinham conhecimento, Buda, Maomé, eles tinham conhecimento de que a vinda deles era necessária num planeta mais denso para uma transformação energética, para uma formação de consciência espiritual. Eles vieram conscientes de suas missões. Isso espíritos mais elevados. Agora, espíritos mais aqui, né, da condição do planeta, eles sabem
espíritos mais despertos, eles têm a intuição, eles têm a percepção que algumas atitudes que eles caminham, que são colocadas a eles, representam um trabalho já que eles vieram para realizar. Mas a grande maioria do planeta realiza suas missões espontaneamente, expressando a sua força espiritual, a sua condição de espiritualidade no seu dia a dia, buscando afazeres ligados ao crescimento do semelhante. São missões que ele tem conhecimento, é como nós falamos na aula passada. Às vezes, o conhecimento prematuro das situações pode trazer desequilíbrio. Nós ainda temos vaidade, orgulho, insegurança. Se nos é colocada a consciência da missão muito cedo, nós podemos hesitar. Eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, eu acho que eu não estou preparado. Nós achamos um monte de subterfúgios para não seguir aquilo que nós sabemos que vai exigir um pouquinho de nós. Então, as missões, muitas vezes, elas são espontâneas, conhecidas ao longo do nosso encarne, para que a gente não se desequilibre, né? Então, dependendo da estatura espiritual, nós temos conhecimento da missão. Dependendo da condição espiritual, não temos ainda a noção de qual missão viemos cumprir. Deus nos impele para que ascenda onde devam executar os desígnios. Ou seja, como ele diz, algumas vezes assim é, quase sempre, porém ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Nós trazemos no espírito o conhecimento de tudo. Então, nós vamos sendo intuídos. Aquilo vem aflorando. Não existem coisas que a gente pensa, a gente sabe que a gente tem que fazer? Ah, sim, uma vaga ideia de que aquilo precisa ser feito. Eu tenho que fazer determinada coisa. Nós carregamos isso dentro de nós. O sentimento de um trabalho. Essa intuição vai sendo desperta mais claramente de acordo com o nosso crescimento espiritual. Tá bom? Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias é que suas missões se lhe desenham às vistas. Deus os impele para que ascendam onde devam executar-lhes os desígnios. Então, a missão vai vindo ao encontro das circunstâncias que nós vamos passando. O alto vai nos orientando, vai nos intuindo, coloca alguém na nossa vida para nos mostrar um caminho, coloca alguém para direcionar o que deve ser feito, né? O plano espiritual intui as pessoas, direcionando a situação para auxiliar a realização daquela missão. Lembremos que nós nunca estamos sozinhos. Somos guiados pelos nossos mentores. E eles vão observando o nosso equilíbrio para que não haja desequilíbrio, para que a gente possa cumprir da melhor maneira possível aquilo que nos foi sugerido na espiritualidade. Quando nós desencarnamos, o reconhecimento das missões a serem cumpridas serão trazidas para nós novamente. Então, se nós passarmos aqui fugindo do nosso comprometimento na Terra, quando nós chegarmos lá, será trazido para nós. Essa encarnação tinha propósitos, né? Tinha objetivos, haviam situações ali importantes a serem tratadas. E nós recuamos. Então, teremos que retomar. Pergunta 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investida e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Vejam bem, Kardec quer saber dos espíritos se quando nós encarnamos, tudo que nós realizamos aqui de coisas benéficas e de progresso a nós e ao semelhante, foi previamente
determinado. Às vezes, não. Como no caso de muitos mentores e muitos espíritos já que gostariam de trazer um conhecimento à Terra, uma ação à Terra e já desencarnaram, o que eles fazem? O que um mentor faz? Ele utiliza um ser na Terra encarnado com uma sintonia próxima do que ele necessita, do trabalho que ele necessita, e ele utiliza aquele ser encarnado na Terra para realizar uma missão. Então, a pergunta feita por Kardec é no sentido de entender se tudo que nós vamos realizar, todas as missões que nós realizamos, foram predestinadas. Muitas delas são trazidas pelas afinidades espirituais, pelo nosso empenho. Tudo vai depender da nossa reforma íntima. Quanto mais eu suportar a força do compromisso espiritual pela minha reforma, mais missões virão. Então, por exemplo, nós estamos num trabalho. Se eu tenho uma reforma de conduta, uma mudança na minha postura, no trabalho, por exemplo, se eu me dedico, se eu me empenho, se eu ofereço o meu melhor, os meus superiores não vão enxergar aquilo e falar, você pode fazer isso também? Você pode olhar um pouquinho para aquele setor também? Você pode acumular esta atividade, esta e esta? Isso acontece na vida profissional. Na vida espiritual é igual. Os mentores nos observam incessantemente. E naquilo que eles podem utilizar a nossa ação na Terra, eles vão utilizar. Seja mediunicamente, seja nos colocando novas situações, seja oferecendo recursos de auxílio antes não previstos. Nós estamos aqui numa rede de ações diversas. Então, às vezes, eu estou aqui agindo na minha missão. A falha numa missão de alguém que está ao meu lado pode fazer com que a espiritualidade me chame para ancorar. A espiritualidade lá, sabe, tem esse panorama maior? Tem. E eles vão organizando a nossa vida, trazendo oportunidades de trabalho, trazendo pessoas que precisam daquele atendimento, daquela palavra. Por exemplo, todos nós aqui temos o hábito de ler o Evangelho. Todos nós aqui, cabecistas, buscamos no Evangelho a nossa âncora de fortalecimento. Se nós encontramos alguém em desespero, o que vem à nossa mente quando nós estamos à frente do desesperado? Tentar buscar as palavras que nós conhecemos do Evangelho. A paz, a força, a vida eterna. Ou nós vamos passar reto e deixar, não, ele um dia aprende. Não. Então, as missões que podem transformar a vida de uma pessoa que está prestes a um suicídio, por exemplo, quando nós auxiliamos, uma boa palavra pode desviar aquele caminho. A espiritualidade vai nos utilizando conforme a nossa abertura de canal e disposição a cumprir o serviço do mestre. Então, como ele fala aqui, nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A humildade, às vezes, é o instrumento de que serve o espírito para fazer que se execute uma coisa que julgue útil. Então, a pessoa está desesperada. Vamos pôr a Roseli ali para andar na mesma calçada? Que a Roseli conhece bem o Evangelho, ela vai ver aquele irmão em desespero, ela vai ter um bom pensamento. A energia animal dela é que nós, espíritos, precisamos para curar aquele irmão. Nós precisamos da energia animal. Vou pôr a Roseli para andar naquela calçada, porque ela vai vibrar. Nós estamos em missão e nem percebemos. Quem está nos utilizando? A espiritualidade maior. Então, como diz o Alto, se nós estamos em comprometimento da reforma interna, nós estaremos em missão
sem perceber, utilizado pelo alto. Então, nós aqui, simples mortais, que ainda estamos encarnados, não temos que nos preocupar que missão eu trago, o que eu vou fazer, qual será meu caminho. Vamos caminhando em paz, com abertura do coração, que o resto o alto faz. Nós não precisamos nos envaidecer, nos preocupar, encher a cabeça, questionando qual o grande recurso que eu trouxe para transformar a minha alma e do meu semelhante. Não. São nas pequenas e diárias ações que nós realizamos as grandes missões. Então, quando a Roseli passou ali do lado de um irmãozinho suicida, a espiritualidade falou, não é hora desse irmão. Precisamos de um choque anímico nele, precisamos de uma vibração energética nele. Põe a Rose ali para passar do lado dele. Nós não temos que nos preocupar qual é a nossa missão. O alto irá nos mostrar. E irá nos utilizar conforme o necessário ao nosso semelhante. Não é interessante, às vezes a gente vê alguém desesperado, a palavra não vem à mente para falar? Quando a gente tem vontade de ajudar alguém, não vem espontaneamente o que falar? Somos nós? Ou somos intuídos pelos mentores desse irmão? Somos intuídos pelos nossos mentores? A gente fala alguma coisa, a gente às vezes pensa, eu nem sei porque eu falei aquilo. Não éramos nós, éramos intuídos, orientados. Então, não vamos ficar pensando qual é a nossa missão. Seremos utilizados pelo alto, no local e momento propício, adequado ao auxílio do nosso semelhante. Né? Poderá o espírito, pergunta 578, por própria culpa falir em sua missão? Se somos falíveis, podemos falir? Claro que podemos falir. Eu vim com um determinado objetivo, de auxílio a determinado espírito, e o convido a estar ao meu convívio, de alguma maneira, familiar, e eu recuso este vínculo, eu recuso este comprometimento, eu recuso este trabalho. Eu falo, olha, eu tenho aqui, está muito cansativo fazer isso, eu vou parar, não vou fazer mais nada. Eu vou parar, eu estou cansada, eu não vou mais ajudar, não vou mais fazer caridade, porque estou muito cansada. E eu vou parar minha missão aqui, meu trabalho com assistencial, meu trabalho profissional, meu trabalho com a família. Falimos em todos os setores da nossa vida porque estamos na Terra. Somos espíritos ainda imperfeitos. Somos espíritos aprendizes. Certamente todos nós, em algum aspecto, falimos. E ali poderiam haver trabalhos a serem realizados. Qual de nós não foi atrás, não recuou? Todos nós. Falimos. Sempre falimos. Então, falimos porque somos ainda espíritos em crescimento. Né? Vamos saber se falimos? Talvez não. Talvez a gente não tenha consciência. Porque o erro, ele vem conscientemente, que é mais grave. Eu sei que está errado, mas eu vou fazer. Nós estamos aqui esclarecidos. Eu sei que eu não posso interromper minha vida, mas eu vou fazer isso. É mais grave do que um irmão que não tem esclarecimento? Sim, é mais grave. Porque nós já estamos esclarecidos do que o alto espera de nós. Mas falimos ainda. Vamos saber se falimos? Às vezes não. Às vezes só desencarnar. Marina se acertou aqui 47%, 53% ainda está meio que precisando ajustar. Falhou nisso, falhou naquilo. Vamos retomar? Vamos retomar essa oportunidade de auxílio? O alto vai me punir?
O alto vai me trazer novamente a oportunidade de missão e de reparo. Mas talvez não no momento que eu queira. É tão difícil encontrarmos os irmãos. Houve um projeto tão grande de encontro aqui para a realização das missões, que quando nós recuamos para haver o mesmo ambiente energético, por exemplo, a recusa de um filho, para trazer novamente aquele filho, aquele ambiente, aquela situação, não vai ser imediato, pode demorar um pouquinho. O alto vai nos punir, vai nos colocar no fogo eterno? Não. Mas nós teremos aquele sentimento de que poderíamos ter realizado algo a quem nós amamos e que nós não sabíamos na época. E que na espiritualidade nós vamos reconhecer mais claramente onde falhamos. E o que nós vamos fazer? Por favor, espiritualidade, me dê uma nova chance. E eles darão. Certamente darão. Mas não na hora que a gente quer, na hora que for possível. Não é? Então, a gente vai ter aquele sentimento, poxa, essa pessoa eu queria estar perto, que estivesse perto de mim. Ou essa pessoa eu gostaria de ter feito por ela isto. E não fizemos. Mas o alto nos dará a possibilidade. Certo? Como nós falamos na última aula, às vezes a missão não vem com livre-arbítrio, vem imposta. Mas, de alguma maneira, o alto nos permitirá o refazimento. Por quê? Primeiro, porque somos imperfeitos. E porque o alto já sabe que vamos falhar. E já resolveu para que aquele irmão fosse atendido de alguma maneira. Porque a espiritualidade tem conhecimento, é mais elevada do que nós, eles sabem o que nós vamos conseguir. Então, eles já colocam as missões ali, que não podem ser falhas, na mão de irmãos que não falharão. Tudo é extremamente organizado na espiritualidade. Aqui é o reflexo. Não é? Agora, nós vamos ficar pensando, fiz, não fiz a missão, eu errei, eu falhei. Não, não. Nós vamos seguir, nós vamos abrir o nosso coração a Deus e pedir que Ele nos mostre as nossas tarefas na Terra, que Ele nos conceda a oportunidade de servir, que Ele nos auxilie a reparar as nossas faltas, mas não a autopunição. O Pai não quer a autopunição, porque a autopunição não nos evolui, não nos auxilia. A autopiedade, a autopunição não nos cresce espiritualmente. Ele quer a mudança. Então, errei. Mudança. Pai, fazei de mim instrumento de sua vontade. Se nós falarmos isto, às vezes a gente até irrita, porque a gente tem uma dúvida e fica assim, o que eu faço? Faço isso aqui, faço aqui, faço aquilo, faço aquilo. A gente fica, desculpa, sou bem perfeita, eu fico assim, ai meu Deus, o alto podia me mostrar para que caminho que eu vou, porque tem esse, tem esse, tem esse. Eles vão nos mostrando. Mas nós temos o livre-arbítrio. E dependendo da nossa condição de esclarecimento, nós vamos abraçando as missões. Então, vai lá na Seara, vê a Dora, a Rosa, já abraçaram todas. Então, a gente vai se espelhando nelas. Vamos ali seguindo elas. Elas fazem o trabalho da social, fazem o trabalho de orientação. Nós vamos seguindo. A gente tem sempre modelos para seguir. Vamos seguindo, vamos seguindo. E assim nós vamos. Mas não o chicote nas costas. Eu errei, eu falhei, eu não cumpri a missão. Não. A partir deste momento que eu tenho consciência, eu buscarei a minha reforma. É assim que o alto espera de nós. Não é? Então, eles nos darão uma chance? Darão. Pois se é Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante e de interesse geral o Espírito capaz de falir? É aquilo que nós estamos falando. O alto sabe que aquele cara vai falir, ele não vai fazer aquilo que estão... Ele combinou uma coisa, ele falou, eu vou fazer.
eu vou ancorar tal situação, eu vou descer na terra, eu vou nascer, eu vou fazer. Porta estreita, eu vou resolver aquele conflito. Por favor, me deem a chance da conciliação e do auxílio daquele semelhante, uma missão que ele tem. O alto sabe que ele vai chegar aqui, vai para a porta larga, vai esquecer tudo que ele cumpriu e não vai saber de nada. O alto sabe. Então, nas missões que precisam ser cumpridas pelo envolvimento espiritual do semelhante, o alto não dá missões a irmãos que falharão em situações que não podem ser falhas. Ou, se houver a falha, colocará alguém em seguida para resolver a situação. O alto sabe a quem pôr a mochila nas costas. O peso da mochila de cada um, ele sabe. Só que na espiritualidade, nós, antes de nascermos, nós falamos assim, eu quero fazer isso, meu espírito precisa desenvolver essa parte, eu quero fazer esse projeto de vida na Terra. Nós fazemos ali um projeto lindo. Chega aqui, vem as tentações terrenas, vem o corpo material que nos faz esquecer o espírito, né? Vem as necessidades mundanas e nós fugimos do nosso caminho. O alto sabe. E o que o alto faz? Coloca direitinho a missão nas costas de cada um de nós. Não sabe Deus se o seu general colocará a vitória ou se será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar no meio da obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem no futuro, mas que não é dada a vós, que não vos é concedida. Nós não sabemos se vamos cumprir ou não, mas o alto sabe. Então, irmãos, essas perguntas de Kardec são maravilhosas, porque na sabedoria da espiritualidade, nós estamos aqui trilhando a nossa jornada, mas eles já sabem o que esperar de cada um de nós. Eles sabem os filhos a colocar ao nosso lado, os companheiros, os familiares, as ações profissionais, as missões sociais, os canais espirituais que somos. Agora, se não está na pergunta, mas só para a gente elucidar, se nós trazemos uma missão, chegamos aqui, não só não a cumprimos, como ainda utilizamos aquele papel para prejudicar. Fica mais difícil, né? Os fascinadores, os falsos profetas, vêm com todo um conhecimento, aí a vaidade, né? Os governantes, os políticos, eles vêm com a missão de quê? De auxílio. Os mensageiros religiosos vêm com missão de quê? Auxílio. Chegam aqui pelas perdições terrenas, pelas tentações terrenas, pela materialidade, orgulho, vaidade, cobiça. Muitas vezes falham, não só não cumprindo a missão, como trazendo prejuízo ao semelhante. Qual é a fonte deste prejuízo? Orgulho. Eu tenho uma missão tão importante, eu sou tão importante naquela missão, eu me sinto tão maravilhosa, que eu abaixo a minha frequência espiritual e sintonizo aos espíritos obsessores, fascinadores. Aí começa a queda, né? Começa a bola de neve. Então, o orai e vigiai, a humildade. É só fazer a nossa parte. A espiritualidade faz o resto. Seguindo, abrindo o coração, simplicidade, reforma íntima e evangelho. O restante a espiritualidade vai mostrar para nós. Tá bom? Pergunta 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que faz por provação? É como nós falamos. Alguns vêm, realizam a missão,
E alguns voltam por não ter realizada, voltam com aquela situação como prova. É a mesma sensação? Nós falamos um pouquinho disso na aula passada. Se eu venho ali espontaneamente cumprir um trabalho, eu estou mais leve. Eu vou dar aquela aula, vou falar o que eu acredito, vai dar tudo certo. Aí eu dou a aula errado, eu me enrolo, eu sou vaidosa, eu me sintonizo com baixas frequências, erro em tudo. Você vai ter que dar outra aula agora e vai ter que dar direito. É o mesmo sentimento? É o peso do dever não cumprido. Então, existem situações na Terra que a gente realiza uma coisa boa, mas a gente tem a sensação de que tem que cumprir direito. Vem aquela cobrança. Isso eu preciso fazer bem feito. A gente sabe, a gente vai percebendo que aquilo não é uma opção ali, mais ou menos, pode ou não fazer. Eu tenho que fazer aquilo. A gente sabe, a gente sente que tem que realizar aquele trabalho, que tem o dom para fazer aquilo, que pode fazer. Então, o sentimento de quem vem espontaneamente cumprir algo, ou algo imposto para nós, tem uma conotação diferente, né? Então, como ele responde, traz a experiência adquirida. A pessoa já passou por aquilo. Ele já passou por aquela situação de missão e não foi bem feita. Ele volta e faz provação, ele vai ser provado para ver se ele consegue fazer. Então, a missão espontânea e a missão como prova tem uma diferença, né? E também, por outro lado, ele já sabe como ele realizou de um lado, ele tem que fazer do outro, porque ele já tem a experiência de como ele agiu na encarnação passada. Ele foi por um lado, ele está voltando para fazer de novo. Vamos ver se ele consegue? Então, ele já tem aquele sentimento, aquela experiência, né, de que ele precisa cumprir, aceitar aquele trabalho, aquela realização. Isso em todos os setores da nossa vida. Não é relacionado a filho, a trabalho, é em tudo. Aquilo que a gente não cumpriu bem feito, parece que a gente volta, a gente sabe que tem que acertar. A gente sabe que tem que fazer bem feito, tá? É a cobrança da prova. Que horas são? Eu vou fazer mais uma. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há de se enganarem que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão destes homens? Aqui entra não só a questão da interferência pelos falsos, pelo orgulho e pela vaidade. Eles vêm para grandes missões, chegam aqui, cometem grandes erros. No seu poder, né, na sua condição de servir a muitos, eles falham. Interferência pelo orgulho, pela vaidade e também, como dizem os espíritos, o que para nós é um erro, lá atrás, o que foi ensinado, era o momento que aquele espírito tinha, a possibilidade que aquele espírito tinha naquele momento. O conhecimento é gradual. A experiência humana, a história da humanidade tem desenvolvimento. A ciência se modifica, a filosofia se modifica, a ideia de Deus se modifica. Então, quando os índios saudavam os fenômenos da natureza como deuses, quando a mitologia explicava aquilo que não conseguia interpretar com histórias e lendas, era a forma que aquele momento tinha para retratar Deus. Não significa que eram ignorantes. Naquele momento, era o que era possível ser trazido à Terra. Hoje, a gente tem uma concepção de Deus diferente. Uma lei, uma energia, causa e efeito, a perfeição infinita. Naquela época, tinha um aspecto de fenômeno, de pessoa, de personagem. A mitologia, eles explicavam as emoções humanas por personagens. Eram ignorantes? Era a forma que o conhecimento chegava à Terra. Então, o que a gente acha que era errado, não é errado. Como dizem aqui os espíritos.
Então, abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros, contudo, Mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que viviam. E se assim o ensinamento que pareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Jesus não podia explicar na época o que Kardec explicou agora. Ninguém ia entender. Falar para o povo hebreu, vocês vão reencarnar, vocês são eternos, não há morte. Os hebreus iam já com o que o Cristo trouxe, já foi considerado um contraventor com o que ele trouxe, crucificado, julgado. Imagina se ele trouxesse todo o conhecimento, primeiro que ninguém ia entender. Nós não tínhamos maturidade espiritual para entender, e éramos nós que estávamos lá. Se não estávamos como hebreus, estávamos na Macedônia, estávamos na Ásia, estávamos no Brasil aqui, como índios, em algum lugar nós estávamos. Podíamos receber aquele conhecimento? Não. Então, quando os gregos falavam da mitologia, eles estavam expressando o quê? A centelha divina que eles trazem. Eles tinham o sentimento de Deus, da justiça divina. Então, eles criavam personagens, faziam histórias. O povo indígena, ele tinha a centelha divina, ele tinha uma interpretação, uma força que havia um Deus, algo supremo. Ele não entendia como representar, ele utilizava os fenômenos. Para nós, pueril, era o que era possível naquela época. Nós estávamos lá, em algum povo, em algum momento, interpretando este Deus desta forma. Então, é isso que diz a pergunta. Se nós achamos que falharam na missão, eles não falharam na missão. Era de acordo com o que era possível. Como virão conhecimentos que ainda não temos? Nós temos conhecimento? Todo conhecimento? Não temos. Nós temos um conhecimento limitado da espiritualidade. E vamos, ao longo da nossa existência, adquirindo novos conhecimentos. Mas também interpreto esta pergunta com a questão das falhas no sentido do orgulho, de que muitas vezes temos que tomar cuidado, porque a nossa vaidade nos impede de cumprir adequadamente a nossa missão. Né? E nós ainda trazemos como uma das grandes entraves ao nosso crescimento, o nosso orgulho. Por medo, por insegurança, somos ainda muito orgulhosos. Então, quando nós tiramos o nosso medo, que é a fé divina, a fé em Deus, a fé de Deus dentro de nós, nós paramos de temer e somos mais humildes. O orgulho está associado ao medo, a pouca fé. Então, vamos trabalhando isso dia a dia, ao longo do tempo, ao longo das encarnações, como sempre falamos. Não é em uma encarnação que nós vamos conseguir isso. Nós somos espíritos velhos, passamos por muitas encarnações e passaremos por muitas ainda. E que sejam cada vez mais elevadas, mais sutis e mais iluminadas. Tá bom?